Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Tivemos um pequeno hiato de uma semana enquanto eu estava em São Paulo. Mergulhei na cobertura da NFL com o jogo em São Paulo, a semana 1. Tivemos um episódio em estúdio nessa segunda-feira, ao vivo, que você pode e deve escutar on demand. O programa é feito para funcionar de duas formas, pro pessoal ao vivo e pro pessoal que tá assistindo ou escutando depois. Mas agora voltamos com a NBA. Por enquanto, no mês de setembro, teremos um episódio por semana. Em outubro, voltaremos com 2 episódios por semana, um aqui no feed aberto, outro exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, vou deixar o link na descrição. Tá rolando uma promoção até o Super Bowl, então você paga com 20% de desconto por Pix, R$70 o plano mais barato, e você te dá acesso a todos esses episódios, o de NFL e o de NBA, quando virar para outubro o mês. Te dá acesso e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Prometo que eu não esqueci a NBA, mas é porque a NFL agora com a semana 1 voltando. Levei bronca da pessoa que está aqui comigo hoje para participar do podcast, Ricardo Estabolito, né? Porque junto com o anúncio do podcast em estúdio, eu falei que não teria podcast de NBA na semana passada, mas agora ele está aqui pra gente falar sobre 2 assuntos principais. Na thumb do podcast você deve ter visto, a gente vai falar sobre o Redeem Team, a seleção dos Estados Unidos de 2008, que foi homenageada, foi eternizada no Hall da Fama nesse final de semana. A gente vai falar sobre o contexto dessa seleção, que foi muito importante, né? Que nas Olimpíadas anteriores os Estados Unidos ficaram com a medalha de bronze, e a gente vai comparar com o famoso Dream Team de 92. Antes, falaremos sobre a grande notícia na NBA, que eu imagino que deva estar, assim como me salvou de NBA, foi a única coisa de NBA que conseguiu ultrapassar o bloqueio de NFL na minha mente semana passada. Imagino que deva estar rendendo bons acessos ao Jumper Brasil, porque o meu convidado de hoje é o Ricardo Estabolito Jr., editor do Jumper Brasil. A gente vai começar falando sobre a situação do Kawhi Leonard, que pra mim, Ricardo, antes de entrar nos méritos da questão, a gente vai explicar, vai contextualizar e a gente vai dar nossa opinião sobre a situação, o que deve acontecer, mas eu acho que é mais um exemplo de como a NBA funciona muito bem, além do esporte em quadra, como uma grande novela também, né? Porque do nada a NBA tá morta, semana 1 da NFL, ninguém sabe, ninguém lembra mais da NBA, e cai essa bomba no início da semana passada sobre o Kawhi, cai nos nossos colos aqui, que a gente que cobre NBA, né? Eu não tava esperando. Primeiro, um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Para quem não sabe, eu mandei os parabéns pelo estúdio pro Gabriel. Aí depois, quando ele anunciou que não ia ter episódio de NBA na semana, eu mandei o áudio falando: retiro todos os meus elogios, todos os parabéns, né? Tá repreendido agora. Mas assim, são essas grandes narrativas. Aliás, combina 2 coisas a história do Kawhi. Combina a narrativa com teoria da conspiração, que é muito importante, né, cara, pra fazer a coisa andar. Realmente é uma história que sai do absoluto nada, até porque envolve uma coisa, Gabriel, que tá muito rara hoje em dia em todo lugar, que é jornalismo esportivo. Sim. Investigativo, né, uma coisa raríssima. Então Pablo Torre tira do nada, o analista Pablo Torre tira do nada essa história aí, ninguém estava esperando, ninguém sabia que estava investigando isso e tudo mais, e coloca, e assim, o grande ponto da história do Kawhi é que quanto mais a gente for discutindo, a gente vê que puxa várias coisas. É lógico, a gente vai discutir a questão específica do Kawhi, mas a partir do momento que ela evoluir, ela puxa várias outras discussões que vão, sabe, para começar, um time da NBA, um dono do time da NBA pode falar, tem que punir e tal, aí quando vai puxando a corda e fala, talvez não seja tão sério assim, vamos com calma. Verdade, né? Porque se tem uma coisa que os outros donos têm é teto de vidro, né? Então, como já diria a Pitty, né? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Mas assim, vamos entrar na história. E eu acho que um ponto interessante também, que eu acho que tem um ponto que a gente se identifica aqui no Brasil, porque um grande personagem dessa história
é uma fintech, né? É a empresa. E a gente teve todo o negócio das fintechs envolvidas com o PCC, né? Na semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, né? Que teve aquela mega operação. Então, tem mais esse ponto sobre a história, né? Mas eu vou explicar o que aconteceu. E aí a gente vai discutir. Aquela resumo muito longo, não li. O Steve Ballmer está sendo acusado de pagar o Kawhi Leonard por fora do teto salarial através de uma empresa que patrocinaria o Kawhi. O Kawhi nunca fez uma peça de publicidade para essa empresa e ainda assim assinou um contrato de 4 anos, 28 milhões de dólares. E o Steve Ballmer foi um dos investidores dessa empresa. No contrato que o Pablo Torre, jornalista dos Estados Unidos, obteve, existia uma cláusula de que se ele saísse dos Clippers, o contrato seria anulado. E um funcionário da empresa, a Aspiration, disse ao Pablo Torre, eu acho que foi ela, pela voz no podcast, eu acho que foi uma mulher, mas aquela voz distorcida, né? Diz que era sabido que o Kawhi tava na folha ali pra burlar o teto salarial da NBA. Foi uma exigência do Kawhi pra fechar com os Clippers, né? Então, o Steve Ballmer, ele investiu 50 milhões de dólares nessa empresa chamada Aspiration. A Aspiration foi uma startup, uma fintech, né? Que é uma empresa que mistura o mundo financeiro com tecnologia, né? Era um banco digital ecológico que tinha como carro-chefe vender créditos de carbono, mas a gente depois descobriu que o carro-chefe dela era basicamente ser um esquema de pirâmide, né? Tanto que a empresa faliu no início desse ano. E essa história sai toda por conta de processos que eles foram alvos, né? E aí, nos processos e tal, esses documentos se tornam públicos. Alguém deve ter dado um alerta pro Pablo Torre, ele foi lá, olhou os documentos e tinha o Kawhi Leonard lá. E tinha outras celebridades também que fecharam com essa empresa pra fazer. Algumas investiram, outras fizeram anúncios de fato. Além dos 28 milhões de dólares, o Kawhi recebeu 20 milhões de dólares em ações da Aspiration, que hoje em dia não valem mais nada, né? Porque a empresa faliu. Supostamente, o tio do Kawhi, que é o Neymar pai, é o Kawhi tio, né, da história, né, é o representante do Kawhi, ele teria feito exigências similares ao Lakers e ao Raptors em 2019, porque foi em 2019 que o Kawhi Leonard era free agent. De qualquer jeito, parece que o Kawhi não queria jogar... Saiu uma reportagem um pouco agora, que o Kawhi não queria jogar nos Lakers, não queria jogar com o LeBron, mas ele teria feito exigências similares aos Raptors, teria exigido, inclusive, uma participação de ações no Toronto Maple Leafs, que é o time da NHL lá de Toronto. Isso acontece, assim, os jogadores... Tem algumas coisas ali que os jogadores recebem que é meio uma área ambígua ali, né? Se é ou não violação. Tipo, jogador usar o jatinho do dono. Ó, o jatinho tá lá, é seu, você pode usar e tal. Eles intermediarem acordos locais de patrocínio. Emprestar mansão da praia, assim. Só que tudo isso numa escala 100 vezes menor do que o Kawhi e o Clippers estão sendo acusados, né? Já aconteceu na NBA algo parecido quando o Glenn Taylor, ex-dono do Minnesota Timberwolves, ele fechou com o Joe Smith com a promessa de que no próximo contrato a gente vai te oferecer um contrato bem maior, a gente vai ter seus bird rights e tal. Foi provado, porque isso estava escrito. O Minnesota Timberwolves perdeu 5 escolhas de primeira rodada. O técnico, o vice-presidente, que na época era o Kevin McHale, foram suspensos. E o contrato do Joe Smith foi anulado. E se você parar pra pensar, é algo bem menos grave do que o Kawhi e os Clippers fizeram, né? Os Clippers negam. O Steve Ballmer disse que foi passado pra trás pela Aspiration, como várias outras pessoas, tanto que essa empresa tá sendo acusada, né, de
de fraude e tal, a empresa faliu. A NBA contratou um escritório de advocacia para investigar o caso, e é o mesmo escritório que investigou as acusações de racismo contra o Donald Sterling em 2014 e as acusações de racismo e misoginia contra o Robert Sarver, ex-dono do Phoenix Suns. Os dois acabaram sendo obrigados a vender os seus times. Então é um escritório que investiga mesmo. Pra gente encerrar, a gente encerrar não, vou passar a bola pro Ricardo. O 13º artigo do acordo coletivo entre jogadores e a liga diz que a violação do teto salarial pode ser comprovada por evidências diretas ou circunstanciais, incluindo e não se limitando a evidências que um contrato de um jogador não possa ser explicado racionalmente sem alguma conduta que viole as regras do teto salarial. Então, não precisa ter necessariamente um documento escrito. Esse patrocínio é pra gente pagar mais porque o teto salarial não permite que a gente pague mais. E é o maior pecado que um dono de um time da NBA, porque a maioria dos times da NBA não fica olhando, pô, esse teto salarial fudeu a gente, eu queria muito pagar mais o jogador, mas não posso. A maioria dos times da NBA é aquela coisa de você ter um cartão de crédito com limite. De repente você poderia ter um limite um pouquinho maior, mas você não confia em você mesmo e você quer ter esse limite. E é por isso que existe, por isso que foi criado o segundo teto salarial, porque a maioria dos donos não quer gastar mais com o salário de jogadores. Então, a situação é essa do Kawhi e dos Clippers. Ricardo, você como um veterano da cobertura da NBA, como é que é a sua, tendo alguns dias aí pra digerir essa história, qual que é a sua visão sobre essa situação do Kawhi e dos Clippers? Como até homenageando o César Tralli, que agora vai para o Jornal Nacional, né? É complicado. Agora, assim, o caso de Joe Smith é o precedente mais próximo que a gente tem disso. Aconteceu 30 anos atrás, tinha um documento escrito, assinado. Um agente do Joe Smith, se eu não me engano, foi ao acordo e colocou isso em público. Então, assim, embora seja um precedente válido, é o mais próximo que a gente tem, é muito diferente o caso, porque o cara ele não precisa, ele não é uma voz borrada que está fazendo a alegação, é uma pessoa, um agente envolvido com um documento assinado. Então é muito mais concreto o que existia ali. E até por isso acho que a gravidade de uma punição, ela tende a ser tão pesada quando a gente olha, porque tá tudo muito na cara, tá tudo muito escancarado. Mas, assim, a complexidade do caso agora também reflete os tempos que a gente vive, né? Hoje a gente tem meios muito mais dúbios de fazer as coisas, né? Empresas que são parte de empresas, que são parte de outras empresas, que pagam o jogador. Então, assim, hoje a gente pode ser muito mais sofisticado, digamos assim, nas fraudes. Eu acho que Steve Ballmer fez, além de fazer o certo para ele, eu acho que fez o que eu imaginaria que eu faria na situação, que é minimizar tudo, falar, isso aí eu fui enganado, passou para trás, eu não sei o que é e tal. Porque, assim, se você responde com muita gravidade, sabe, se você dá detalhes e tudo mais, começa a discutir, a pessoa pensa, olha ali, o cara tá sendo detalhista demais, ele pensou em tudo e tal. Sabe, e ao mesmo tempo, quando você fala dessa forma que o Steve Ballmer falou, meio que, sabe, falando, ó, não sei, não fui eu, não se trata de mim, não se trata do Clippers, ele também minimiza o caso o máximo que ele pode. Um grande problema que a gente tem para esse caso evoluir, Gabriel, é que, assim, o Pablo Torre, tirando essa voz que comenta, que seria uma das 7 fontes que teriam confirmado para ele essa situação, o que o Pablo Torre ele faz é jogar peças em cima de uma mesa. Você precisa montar o quebra-cabeça. Ele não monta sozinho. Então ele joga os pontos e você tem que ligar os pontos. E ligar os pontos que é o problema. Né? Assim, você pode ver pontos que se ligam, mas assim, se você não tiver o traço, se você não traçar, eles não se ligam. Você pode ver ali como os 2 pontos se ligam, mas se não tiver o traço, não liga. Se você não tiver nada documental, é muito difícil. Embora o 13º artigo da CBA fale dessa forma que não precisa, ele dá a entender que não precisa ser tão documental assim a prova para se condenar,
eu acho muito difícil que, né, se condene da forma, por exemplo, que o caso de Joe Smith acabou, se condene qualquer tipo de gravidade, algo que não tem uma documentação como aquela hoje. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que o mais provável hoje, vendo o caso como agora, é que exista uma punição simbólica. Olha, Steve Ballmer, que é o dono de time mais rico da NBA, você vai me pagar $10 milhões de multa e vai perder 2 escolhas de segunda rodada de draft. Assim, uma coisa simbólica para dizer, nós fizemos alguma coisa, mas nós não temos provas e então fica esperto aí, não deixe isso acontecer de novo. Né? Mas assim, esse é o grande problema, Gabriel. O grande problema é você ligar os pontos, porque quem tá ligando os pontos são a gente na nossa cabeça. Esse tio maluco do Kawhi, esse tio Dennis aí, que é um pilantra, esse cara, ele ajuda a ligar vários pontos. Você coloca a existência dele na mesa e é como se ele pegasse umas 5 peças de quebra-cabeça e montasse pra você e fala, ó, comecei a montar. E o cara é um picareta. Sim. Né? Então, assim, é um pouco ainda um exercício de imaginação, você tentar você ligar os pontos, assim, e criar o esquema. Mas os pontos estão aí. E isso não pode ser negado. A NBA não pode negar, tanto que ela abriu investigação. Steve Ballmer pode negar, mas ninguém vai cair nessa. Vai simplesmente empurrar para debaixo do tapete. E aquela história que eu falei, assim, os donos de times, nesse primeiro momento, eles vão estar vigilantes, vão querer punição. Eles acreditam que são passados para trás, porque além de ser uma competição desleal, eles estão perdendo dinheiro também com um time que paga teto, o poderia estar recebendo mais dinheiro e tal. Mas assim, e se isso caminhar, né, por exemplo, para uma lei mais rígida dentro da NBA na gestão de contratos entre patrocinadores, jogadores e times, relação? Aí começa a pegar para os times. Se você impedir que jogador de time e o próprio time tenham o mesmo dos patrocinadores, aí você começa a pisar um pouco no calo dos outros donos. Então, assim, é uma questão muito delicada, cara. Eu vou parar por aqui porque eu não vou ficar falando 1 ano sobre isso, mas é muito delicado, né? Cara, eu sou bem sincero, eu vou por um outro caminho. Vai ter uma reunião dos donos essa semana, né? Uma reunião que já tava marcada, né? Eles se encontram de tempos em tempos e tal. E aí, os caras vão conversar. E aí eu acho que a gente vai ter um bom termômetro. Porque eu consigo ver 2 possibilidades. Os donos não querendo mexer nesse vespeiro. Vamos punir o Steve Ballmer e vamos seguir com a vida. Ou então, eu acho que tem uma outra questão. A maioria dos donos ressentia o fato do Steve Ballmer, do Joe Lacob, que é o dono do Golden State Warriors, do dinheiro que eles tinham e, pô, vamos pagar o imposto lá, né, a Luxury Tax, e foda-se, nosso dinheiro é infinito e é uma coisa que o Indiana Pacers não queria fazer, que o Orlando Magic não queria fazer, que o Detroit Pistons não queria fazer ou não podia fazer, né, no caso desses 3 times. Então, eu consigo ver um mundo que os donos meio que se unem contra o Steve Ballmer e tentam tornar essa punição exemplar para evitar que isso aconteça, porque foi um artigo escrito, eu não lembro por quê, eu li no The Ringer, né, que acho que uma pessoa que é leiga pode achar, mas deve ser algo que todo mundo tá fazendo. Não é. Eu esqueci o nome do repórter. Ele conversou com muitas pessoas e algo que não tá sendo feito. E se tornar algo que... tipo, sei lá, como é que eu posso fazer uma comparação? Beisebol nos anos 90 tinha a questão dos esteroides, né? Os jogadores usando bomba e tal, não sei o quê. E chegou um ponto que os caras falavam assim, a gente usava porque a gente sabia que todo mundo tava usando, e se a gente não usasse, a gente tava numa situação pior, né? Então, a NBA não quer que vire isso. Que os times precisam encontrar formas de pagar os caras por debaixo dos panos senão você vai perder. Senão o time... Pô, se eu não estiver fazendo isso... É que tem uma frase famosa, né, nos esportes dos Estados Unidos. Se você não tá trapaceando, você não tá tentando. A NBA não quer que se torne isso também. Então eu acho que a gente vai ter uma
a gente vai ter uma indicação muito boa de como os ventos vão soprar depois dessa reunião dos times. Agora, sim, vendo essas provas, é muito difícil acreditar que não foi feito nada ilegal. Claro que você precisa... é o ônus da NBA provar que os Clippers fizeram algo errado, né? Não é o Clippers que precisa provar que eles são inocentes, né? Assim que a justiça funciona. Mas é muita fumaça pra dizer que não existe fogo de fato. E eu tô muito curioso pra ver, porque eu acho que vai depender de um ponto final, Ricardo. Eu acho que não vai ter um documento dizendo que esse dinheiro aqui esse dinheiro é suborno pro Kawhi Leonard. Não vai existir isso. Mas eu acho que vai depender da vontade dos donos de punir o Steve Ballmer. Vai depender mesmo do que eles vão achar quanto a isso, né? Até da mesma forma como o Donald Sterling, ele foi racista com um dos maiores jogadores da história da NBA e tal, mas os donos da NBA já odiavam o Donald Sterling, né? Foi meio que a chance que eles encontraram pra se livrar do Donald Sterling. Então, eu acho que vai depender muito da politicagem por baixo do... Porque eu acho que se a NBA quiser, eu acho que parece existir provas suficientes pra mostrar que os Clippers agiram pra violar o teto salarial. Primeiro, pensando pela sua forma, agora essa próxima reunião dos donos, do comitê competitivo, dos donos das franquias, eu acho que a punição, até pelo que você falou, eu acho que a punição ideal para os donos seria a expulsão do Steve Ballmer, se forçar o Steve Ballmer a vender, se eles se sentem tão incomodados pelo Steve Ballmer. E eu concordo com você, eu acho que há sim vários indícios de que eles estão incomodados com o Steve Ballmer. Talvez eles tenham a grande chance de expurgar ele da liga. Não expurgar porque ele faça mal para a liga ou qualquer coisa do tipo, mas expurgar porque ele é um agente competitivo que eles veem, entre aspas, como desleal, não só porque ele fez, mas por ser o dono mais rico. Né? E muito mais rico, né? Não é? Por ser o trilionário entre bilionários, ou bilionário entre milionários. Né? Simplesmente por isso. Agora, eu acho que o Clippers e até o Kawhi, eles têm um bode expiatório muito forte para lidar com as acusações e, no fim, jogar a culpa em alguém, que é esse tio Dennis do Kawhi. Esse tio Dennis, ele é perfeito nesse momento para ser o bode expiatório para todo mundo jogar a culpa nele, para todos os lados jogarem a culpa nele. O pagamento era para ele, foi ele que fechou o contrato, sabe, e tudo mais. Eu estou dizendo que ele é o culpado? Não, mas estou dizendo que se tiver que... Eu acho que ele é a figura perfeita nesse momento para que todos os envolvidos façam um conluio, se de fato existir um envolvimento, e joguem a culpa em cima dele. Menos talvez o Kawhi, porque ele é um parente do cara, né? O cara tem um forte envolvimento com a carreira dele, então eles devem ter uma relação pessoal forte, não deve ser só um parente que ele pegou lá, que tinha alguma experiência para cuidar da carreira dele. Mas eu acho que eles têm esse cara. Independente disso, Gabriel, eu acho que o caminho que a gente está... Eu acho que vai definir muito do que vai acontecer, vai ser definido para essa reunião do semana que vem. Eu acho que o que sair de lá de burburinho deve ser o caminho que vai se tomar as investigações. Tem a investigação da lei, a gente tem que ver o que vai dar dessa investigação, que é o que vai tornar provas circunstanciais, vai dar solidez para a maior parte delas, mesmo que não tenha nada assinado, e não vai ter, né, nada assinado. Não se faz... Eu acho que pessoas tão inteligentes quanto Steve Ballmer, que tem a condição que ele tem, ele não deixaria uma pista dessa no meio do caminho. Né? O Glenn Taylor até pouco tempo ainda era dono do Timberwolves, mas é um dono de uma outra época, uma outra geração, um cara de, né, uma coisa muito diferente. Eu acho que isso vai ser muito termômetro do que vai acontecer, mas se eu tivesse que apostar agora, eu apostaria no caminho mais simples, uma punição, que é uma punição, não dá para dizer que não é, mas que é uma punição um pouquinho assim, ó,
a gente acha que teve alguma coisa aqui, para com isso, sabe? Dá um tapinha na mão da criança que vai pegar brigadeiro antes de cantar parabéns e segue o jogo. Mas isso é sabe? foda. O problema é ser o Steve Ballmer envolvido. Eu acho que o fato de ser o Steve Ballmer, eu acho que deixa as coisas um pouco mais apimentadas. Sim. Se fosse a família DeVos, por exemplo, do Orlando Magic, eu acho que a gente não estaria tendo essa discussão toda. Isso que é foda, que eu acho que se torna uma situação meio Bruno Henrique. Tipo, o Bruno Henrique forçou ou não o cartão pra manipular a aposta? Se ele forçou, como que são 12 jogos? Assim, eu amo o Bruno Henrique. Pô, meu ídolo, mas se ele não forçou, por que ele tá sendo punido? Se ele forçou, por que ele tá sendo punido por 12 jogos? Só, e não tá levando um ano, como outros casos, né? E o Kawhi eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil prever, dar um palpite, porque, assim... Eu entendo o seu ponto, mas se a NBA acredita que os Clippers violaram, como que vai ser, tipo, uma multa e vai tirar uma escolha de primeira rodada? Deveria ser muito mais. Mas ao mesmo tempo eu não sei se a NBA vai querer entrar numa briga como essa contra uma pessoa que tem recursos infinitos, que é o Steve Ballmer, tem o dinheiro dele, pô, vai acabar o dinheiro da NBA antes de acabar o dinheiro do Steve Ballmer. E é isso, sinceramente, eu não gosto de deixar aqui o meu ouvinte sem um palpite, mas eu sinceramente eu não sei o que vai acontecer. E queira ou não, Gabriel, assim, o Steve Ballmer valoriza a NBA. Sim. Ele é um dono que ele aparece o tempo inteiro, ele acabou de construir a arena de longe mais moderna e mais avançada da NBA. Sim. É um cara que é dono de um time de Los Angeles, embora não seja o Lakers, mas é um time de Los Angeles. Embora a NBA talvez não quisesse, os outros donos não queiram, ele é meio que... Além de ter todo o dinheiro que tem, ele é meio que o paralelo do que o Mark Cuban era no início dos anos 2000. O dono que a gente vê, o dono que a gente vê no ginásio, o cara que a gente conhece, entendeu? O dono que é envolvido com o jogo. E queira ou não, isso tem um valor, sabe? Isso tem um valor intangível pesado, assim. O cara, ele é uma marca que está atrelada à NBA. Então, assim, é muito complicado. É uma questão que é muito complicada, sabe? O César Tralli ia ter que dar uns 10 segundos de para falar o complicado, que é muito complicado. E assim, a gente falou sobre os outros donos não gostarem do Steve Ballmer, não é um juízo de valor que a gente faz, porque eu acho que o Steve Ballmer é bom pra NBA. O cara é uma personalidade, é um cara que tem muito dinheiro e tal. Só que os outros times não gostam, os outros donos, a sensação que dá é que não gostam porque ele tem muito mais dinheiro, né? Eu acho que seria o quê? Provavelmente ele é número 1, Joe Lacob número 2, e aí uma distância grande pro número 3, eu diria, né? Provavelmente. Provavelmente. O pessoal comprou o Celtics e o Lakers exatamente por terem o Celtics e o Lakers. Agora talvez vão aparecer por ali, mas ainda assim, o cara com recursos, fora o próprio time que tem, sem dúvida, Steve Ballmer... O Joe Lacob talvez seja quem esteja mais perto dele, mas ainda assim Steve Ballmer bem à frente de todo o resto. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro envolvido e até por isso a gente não consegue nem projetar direito, né, Gabriel? É muito dinheiro envolvido. Esse cara aí, ele deixa cair a carteira dele no meu bolso, minha vida tá resolvida. Só a carteira. Sabe? Não preciso de número de conta, não preciso de nada. Só a carteira dele cair no meu bolso. Acabou a minha vida. Final feliz. Sabe? Tem o Dan Gilbert, né, que é o dono do Cavaliers, que é dono... Basicamente é a Crefisa lá dos Estados Unidos, né? Negócio de empréstimo e tal. Eu tô com uma lista aqui da Forbes, os donos mais ricos dos esportes dos Estados Unidos. Steve Ballmer número 1. A fortuna dele é avaliada em 118 bilhões de dólares. Número 2 é a família Walton, que é dona do Denver Broncos, que é dona do Walmart, né? E... pô... fortuna aí avaliada em 110 bilhões de dólares. Aí a número 3, que eu confesso que eu fiquei surpreso, é a família... é a Miriam Edelson e a família que comprou o Dallas Mavericks recentemente. É verdade. Que é do ramo de cassinos, né? Tem vários cassinos e tal. Sim, cassino. Mas aí você vê, o Steve Ballmer número 1, 118 bilhões de dólares. Ela, 32,1 bilhões de dólares. Ele é muito mais rico. E o Joe Lacob nem tá aqui entre os primeiros. Foi pra minha surpresa, eu achava que ele era mais rico. Eu também achava. Tá pobre, coitado. Se você puder fazer um pix pro Joe Lacob, então, pra ajudar ele. Vamos passar pro Redeem Team, que é o time... Qual que é a tradução de Redeem?
Redenção. Né? Eu acho que é mais simples. A tradução. Agora sim, Gabriel, antes de falar de um time rapidinho, só deixar a dica para todo mundo assistir sempre, todo ano, nessa época do ano, assistiu a cerimônia do Hall da Fama e os discursos dos jogadores que, queira ou não, a gente sabe que são escritos por outras pessoas, mas são muito bem escritos, sempre são muito bem escritos, são muito bonitos todos os discursos. Eu não sei como são nas outras ligas, pra ser bem sincero com você, mas na NBA os caras capricham, viu? São belíssimos discursos. O discurso do Carmelo Anthony tem algumas analogias, algumas coisas que são realmente muito bonitas. Muito bonitas mesmo. A minha crítica ao Hall da Fama do basquete é que eles escolheram ter essa cerimônia na semana 1 da NFL, né? Pelo amor de Deus. Acontece, né? Pelo amor de Deus, né? A gente vai comparar aqui, vai fazer jogador por jogador aqui, mas é uma comparação extremamente esdrúxula, porque, tipo, o time de 2008 tem basicamente 5 guards, né? E tem mais alas, tem um pivô de verdade, e aí a comparação fica bem difícil de fazer, né? Mas o contexto histórico, por que esse time ganhou fama, né? O time de 2008. Os Estados Unidos tem a estreia dos profissionais em 1992, né? Que é o Dream Team, time dos sonhos, com Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, a galera e tal, destrói todo mundo, é um dos grandes times da história dos esportes e tal, e foi um fenômeno de marketing que é assim, se você faz ali, sei lá, os pontos mais famosos da história das Olimpíadas, o Dream Team de 92 tá na discussão como, acho que a grande figura, assim, né, dos esportes olímpicos. 96 eles ganham novamente, ainda com um time muito forte, com os principais jogadores e tal. Ano 2000 já começa a mandar ali um time um pouco mais fraco, né, sem necessariamente seus melhores jogadores. 2004 segue nessa toada, vai com um time com muitos jogadores jovens. E o que acontece? Eles são surpreendidos pela Argentina em 2004, treinada por Rubem Manhano, que se tornaria técnico da seleção brasileira depois, e perde para a Argentina, conquista apenas a medalha de bronze. E aí tem todo o movimento em 2008, vamos voltar com força máxima. E é isso que a seleção faz. E eu sinto, Ricardo, que a gente tá no momento Olimpíadas de Sydney, do ciclo. Que a seleção dos Estados Unidos tá... Assim, Tóquio teve a desculpa da pandemia e tal. No Rio não levou tanta força. Paris, eu acho que é difícil comparar porque teve meio que a última dança do LeBron, do Curry e do Kevin Durant com a seleção, né? Mas foi o momento que a seleção dos Estados Unidos achou que poderia vencer no automático, foi uma grande bagunça, e aí perde. E aí traz o Coach K, né, que era técnico da seleção de Duke, que faz um trabalho muito forte em recrutar as maiores estrelas, e a seleção dos Estados Unidos volta a ser dominante, ainda tem um embate muito forte com aquela seleção da Espanha no auge, né, em 2008, né, com os irmãos Gasol, com o Ricky Rubio, muito jovem e tal, e passando pelo time, era Chris Paul, Deron Williams, Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Michael Redd, Chris Bosh, Tayshaun Prince, Carlos Boozer, Dwight Howard e Jason Kidd. Ricardo, esse foi um momento ali de reafirmação da seleção dos Estados Unidos, né? Uma seleção que tinha como líder o Kobe, né? Era o capitão da seleção e eu acho que é um time que levou a sério a derrota para a Argentina. Era um grande time da Argentina, mas ainda assim você não espera que os Estados Unidos vai perder para a Argentina, né? Então eles levaram a sério o fracasso olímpico de 2004. Na verdade, assim, mais do que o que você disse de 2000, já ser um time de 2000 já... O time de 2000 não é que falte talento, é que o time de 2000 ele dá a clara impressão de que os caras reuniram 5 dias antes para passar férias e fazer uns jogos que por acaso são os Jogos Olímpicos, né, em 2000. Que era um pouco a pegada que os Estados Unidos estavam nos torneios internacionais, né, naquela época. Eles entraram nessa, que é pouco o que as pessoas acham que está acontecendo agora também, como você disse, que está meio que nesse momento, né, que tá tirando um pouco o pé, tá ficando um pouco mais desleixado, amistoso passando na TV, time azul versus time branco, próprio Estados Unidos, rapidinho, Estados Unidos. Rapidinho, Ricardo, que assim,
a forma como os Estados Unidos perderam pra Argentina, eles estiveram muito perto de perder pra Sérvia nas Olimpíadas de Paris. Sim. E podiam ter perdido pra França também, né? Que basquete é um jogo, às vezes, ali, muito detalhe, milímetros e tal. Eles podiam ter repetido o que aconteceu. Os Estados Unidos perdeu na estreia de 2021 pra França e depois ganha na final da França. Assim, perdeu. É uma derrota que não custou medalha, mas perdeu um jogo. A diferença, basicamente, é que não custou a medalha em relação a 2004. Porque 2004 só perdeu para a Argentina também. Só que aquele jogo contra a Argentina era um jogo eliminatório. Contra a França, deu sorte que foi o primeiro jogo da competição em 2021. E assim, né? Eu acho que o peso dessa conquista tá no fato deles entrarem pro Hall da Fama, né? O Hall da Fama elege, eventualmente, times, né? A seleção da Argentina de 2004... Pepe Sanches tá pedindo. Tá querendo, que Pepe Sanches reclamou. Você já falou, se eles entrar, por que a gente não? Eles estão se redimindo de quem? A gente deveria estar lá. Sim, eu acho que é o que deveria e tal. O Dream Team de 92 tá no Hall of Fame e tal. Então acho que mostra que realmente era um movimento que foi muito necessário pro basquete dos Estados Unidos recuperar a hegemonia, né, no maior palco. E assim, mas o que eu ia falar lá no começo é que assim, existia uma pista assim, muito grande de que a coisa estava esfarelando de vez, que foi o Mundial de Indianápolis de 2002, que os Estados Unidos acabam em 7º, né? Com um time que era jovem, mas o time Elton Brand, Antonio Davis, Baron Davis, Michael Finley, Shawn Marion, André Miller, Reggie Miller, Jermaine O'Neal, Paul Pierce jogou naquele time, e o time acabou em 7º, no Mundial nos Estados Unidos. Assim como o último Mundial 2004, que os Estados Unidos também deixou bastante... Ficou por aí, 7º, 8º, por aí. Então, a gente está nesse momento, realmente. Se você tivesse que fazer um paralelo, a gente está nesse momento. Até porque a próxima Olimpíada é nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos perdem a Olimpíada nos Estados Unidos, é meio que como o escândalo que foi perder o Mundial em Indianápolis também. Dentro do que a gente imagina dos parâmetros do que é o basquete mundial entre aquela época e hoje. Naquela época, os Estados Unidos não era aceitável perder nem Mundial. Hoje o Mundial, a gente já vê os Estados Unidos jogando com um time mais, mundial. Então, a Olimpíada equivale. E seria perder a Olimpíada, seria o equivalente a perder aquele Mundial de 2002. O time da redenção, ele significa, em um plano maior, uma USA Basketball renovada e reestruturada e pensando que existia um problema, admitindo que existia um problema e fazendo um projeto de longo prazo, engajando seus jovens jogadores a defenderem a seleção, o que acaba, de forma poética, em 24, com a aposentadoria do Curry, do LeBron, né, e do Kevin Durant da seleção, que a gente imagina que seja a aposentadoria deles, né, porque assim, tudo indica que a gente não deveria apostar dinheiro que em 28 eles vão jogar, embora ninguém está duvidando. Mas, assim, é um pouco esse momento. É um momento de reestruturação, um momento e uma reestruturação que passa pelo engajamento dos jovens jogadores. Os jovens jogadores perceberem que era importante defender a seleção. O que acontece é que os Estados Unidos não estavam conseguindo mais vencer, porque os caras também deles já não estavam nem aí para defender a seleção também. E aí eu acho que... eu prefiro minhas férias. Sim. E eu acho que no Redeem Team, né, o pessoal me acusa muito de ser hater do Kobe, porque eu não falo que, pra mim, eu achei que foi justo ele não estar no top 10, né, daquela lista do Bleacher Report. Eu tenho ele ali como 11º, 12º, né, como se eu tivesse ele como 35º melhor jogador da história da NBA, né? Mas assim, ele foi importante pra caramba, porque ele foi o exemplo pros jogadores jovens, né? Porque o LeBron tinha 23 anos nas Olimpíadas de Pequim, né? E você ouve o LeBron, o Dwayne Wade falarem, o exemplo do Kobe naquela seleção marcou muito eles, né? O Chris Paul também e tal. Que era uma geração toda jovem que meio que viu, assim, como o Kobe trabalhava, né? Tipo, de chegar pra treinar e o Kobe já ter terminado a primeira sessão de treinamento dele, de exercício e tal. Então foi justamente, assim como... numa escala diferente, porque o Kobe ainda tava no auge da carreira, né? O LeBron já tá numa fase diferente. Mas assim como o LeBron chegou agora pras Olimpíadas de Paris e falou, eu vou jogar, e aí todo mundo, aí o Curry vai jogar, todo mundo vai jogar. Foi meio que o Kobe, acho que o Mike Krzyzewski, né? O Coach K convence o Kobe, e aí meio que leva
força máxima pra seleção, e a seleção é campeã, e é uma seleção que acaba sendo muito comparada com a seleção do Dream Team. E embora tenha passado muito perto de perder a final com a Espanha, sim, também foi um jogo muito parelho, aquele jogo com a Espanha, e é um dos grandes jogos do basquete nos últimos 40 anos, provavelmente, aquele Estados Unidos e Espanha, final da Olimpíada de 2008. E que quem faz o arremesso, assim, que fica... embora não tenha resolvido o jogo, que passa a impressão de que resolveu o jogo, é aquela bola de 3 e falta do Kobe, que ele vira pro torcedor, né, e faz o silêncio, né? Tipo que é o arremesso icônico daquela campanha do time da Inição. É tipo aquela sequência do Curry contra a França, né, exatamente, nas Olimpíadas. O paralelo é exatamente esse. Assim, a gente tem a impressão de que, embora não fosse algo iminente, a gente tem a impressão que se não acontece aquilo, perde. A gente não sabe se perde, mas se não acontece aquilo na nossa cabeça, o imaginário ficou, se não acontece aquilo, perde. Sim. É aquele aí mesmo do Kobe, a sequência do Curry, exatamente isso. Tem aquele lance famoso que eu acho que é no jogo dos Estados Unidos contra a Espanha na fase de grupos, né, que o Kobe fala, o primeiro lance eu sei que eles vão fazer, eu vou dar uma porrada no Paul Gasol, né, que era o companheiro dele, amigo pessoal e tal, ele faz exatamente isso, dá uma baita de uma porrada no Paul Gasol, né, mas acabou que como esse foi o time que voltou a mandar força máxima, tem muita comparação com o Dream Team de 92. Eu preparei aqui, como eu falei, é um raio-x dos elencos muito mal e porcamente feito, porque os dois técnicos levaram jogadores ali de uma montagem de elenco bem diferente e tal. Eu acho que dá pra... Reflete uma mudança, né? Reflete o estado do basquete nos dois momentos, né? Como é diferente o pensamento de como é o basquete, como o basquete é jogado. Sim. E assim, vou botar aqui na tela aqui, a primeira que tem são os dois armadores titulares, né? O Magic Johnson e o Chris Paul. E se a gente se colocar aqui o momento do jogador, que eu acho que é um bom argumento aqui, um bom critério pra gente usar aqui, Ricardo, nessa altura da carreira do Magic Johnson, eu vou com o Chris Paul de 2008. Porque o Magic Johnson tava literalmente aposentado já. Eu entendo o que você tá falando, mas é pesado, né? É meio pesado, né? A gente vai falar do Larry Bird mais pra frente também. O Larry Bird tava basicamente aposentado também. Sim. Eu tava pensando nisso. Exatamente como você, assim, o recorte Chris Paul 2008 versus Magic Johnson 92 é muito, muito, muito mais parelho do que o peso dos dois nomes. Não é Prime Magic Johnson. Não é definitivamente. Embora 91 ele esteja na final da NBA, né? 91 ele faz a final da NBA com o Lakers, mas assim, não é. Cara, você quer saber? Se a gente quer deixar divertido, eu acho que a gente deveria voltar no Chris Paul. Sabe por quê? Porque se for pela carreira, eu sinto muito, mas assim, para todo mundo que quer fazer essa discussão. Mas se for pegar talento por talento, o único time que rivaliza com 92 é o Dream Team de 96. São os únicos dois que podem, em termos de talento, se você pegar jogador no auge, pode ter alguma comparação. Porque se for pegar auge de um versus auge de outro, cara, essa comparação não vai longe, não. Vai ser 11-1, 10-2. Eu acho que se você pegar o auge de cada jogador, não sei se tem um time na história de qualquer esporte que bate de frente com o Dream Team. Talvez a seleção brasileira de 70. Talvez. Mas é por aí. Mas esse é o nível de comparação. Sim. Então, assim, se é pra ter alguma discussão, eu acho que põe o Chris Paul aí, eu acho que pode ser... Pelo momento. Pesando muito, exatamente, pesando muito as palavras pelo momento, pelo amor de Deus. Magic Johnson aposentado, quase. Literalmente aposentado, né? Ele sai da aposentadoria pra quase não, quase não, é aposentado. Então, assim, Aí o armador reserva eu botei John Stockton contra o Deron Williams. O Deron Williams... Com todo respeito, nem começa. O Deron Williams é curioso porque ele teve um momento curto que ele era um dos melhores armadores da NBA. E aí, do nada... 2008 esse momento, em 2008, tá nesse momento. Sim. Ele tá nas Olimpíadas de 2012? Eu não lembro se ele vai pra 2012. Eu acho que não. Mas assim, certeza não, mas eu acho que... ele era um dos melhores guardas da NBA e acabou muito rápido. Sumiu da face da terra muito rápido. Mas aqui é o John Stockton, né? Aqui não tenho o que falar. O John Stockton, existe uma campanha de
entre aspas, não vou achar, essa é uma palavra muito pesada, de menosprezo ao John Stockton, porque ele se prova ao longo do tempo um ser humano bastante questionável, com ideias bem questionáveis nos últimos anos especialmente, mas assim, tô menosprezando demais o que é o John Stockton. O John Stockton é tranquilamente um dos 10 melhores armadores da história da NBA, assim, mas muito tranquilamente. A gente tá avaliando aqui como jogador, que a gente vai falar de Karl Malone mais pra frente, né? E é curioso como esses dois foram uma dupla, né? É o Shaq e o Kobe dos péssimos seres humanos, né? Mas a próxima também é simples, né? Kobe Bryant contra Michael Jordan. Aqui é... 2008 é Prime Kobe. Sim, mas ainda assim... É Jordan de longe. Prime Kobe é Jordan de longe. Com todo respeito, assim, tal. Todo respeito que merece os dois, mas Jordan com bom foco. Como é que eu pulei aqui uma que eu botei na ordem errada? Calma aí. Não, eu que botei no errado aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo adicionar a certa aqui. Peraí. Calma, pessoal. A gente não tá ao vivo, mas tenham calma. Pronto, consegui. Clyde Drexler contra Dwayne Wade. Você tá com o microfone fechado. Essa é boa. Não, eu tava pensando aqui no time. Tava pensando. Essa é boa. Essa é uma comparação muito boa. Porque era o Dwayne Wade no auge do auge. Porque o auge do Dwayne Wade é bem jovem, né? Tipo, 2012 ele já tá em declínio. 2011 acho que é o último ano de... É 2004 e 2011 o auge do Dwayne Wade, né? E eu acho que às vezes o Dwayne Wade, de repente, um pouco subestimado até, porque ele, pra mim, é um dos grandes shooting guards da história da NBA. E eu, assim, eu tô falando aqui, você tá falando aí, enrolando, esperando um de nós dois tomar a decisão, né? Tá complicado. Eu vou tomar decisão, porque eu pensei nisso antes. Porque essa é uma comparação muito boa, eu iria com o Wade. Eu acho que o Wade foi o melhor jogador do Clyde Drexler, mas eu acho que é muito menor a diferença do que provavelmente um millennial pode imaginar, sabe? O cara que só viu o Wade jogar. Eu acho que são dois shooting guards top 10 da NBA, provavelmente, né? Sim, claro. São. É uma disputa de... Pelo menos é muito difícil a gente falar isso, porque assim, a gente tem... Por mais que a gente fale do Clyde Drexler que a gente não viu, eu vi uma parte do Clyde Drexler, mas muito pouco. O Clyde Drexler, a gente tem registros bons. A gente não tem registro de Hal Greer. A gente não tem, né? Esses caras, sabe? A gente não tem registro. Aí é de Bob Petit, por exemplo. Aí é complicado de avaliar. De Bill Russell. A gente avalia pela memória coletiva. Mas nesse caso do Drexler, a gente tem que avaliar. E o Drexler foi muito, muito bom. Os dois estão entre os 10, certamente, eu acho. O grande problema... Eu acho certamente muito bom. O grande problema do Clyde Drexler é que ele foi contemporâneo ao Michael Jordan, né? E o Michael Jordan... Mas ele fosse, eu imagino, a não ser que minha memória esteja me traindo muito, por um bom tempo ele foi o segundo ele foi abaixo do Jordan, mas a diferença era brutal, a diferença era grande. Scottie Pippen contra LeBron, que LeBron, né, o Scottie Pippen deu azar que ele pegou o melhor jogador da outra seleção na disputa aqui. Vamos, acho que a gente... Agora eu vou... Diga. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. O outro é que, assim, o jogador é uma diferença. O recorte LeBron 2008 e Pippen 92, eu acho que é menor a diferença do que o geral dos dois. Mas ainda assim é o LeBron. O Pippen no auge da carreira, o LeBron também entrando no auge, né? Ascendendo, exatamente, entrando no auge, ascendendo, né? Entrando no auge. Ele tinha acabado de fazer a final da NBA em 2007, né? O Spurs perdeu 4-0. Ele tinha 23 anos, né? E aí... É que é complicado, né, para o LeBron, né? O LeBron tá no auge de 23 a 38. Né? É muito bizarro. Outro que eu acho interessante, Chris Mullin contra Carmelo Anthony. Eu acho interessante, mas eu não tive dúvida em falar Carmelo. Até porque eu sou um baita fã do Carmelo Anthony. É porque eu acho que... eu acho interessante. Vão ter vários aqui que é atropelo. Esse aqui não é atropelo, né? Esse não é. Não é. É menos atropelo do que muitos. Eu não pauso muito pra falar que o Carmelo foi melhor, mas o Chris Mullin foi um senhor jogador de basquete. Sim. E um jogador que pode, assim, tem comparações aqui que nem deveriam existir. Aqui é uma comparação. Uma comparação justa. O Carmelo que ele entrou pro Hall da Fama 2 vezes, né? Porque ele entrou como... No mesmo ano. Como jogador e como parte do Redeem Team, né? Muito justo, Carmelo, um dos grandes jogadores. E é um negócio que eu sempre falo aqui, né? O Carmelo é um cara que ao longo da carreira dele, quando ele enfrentava o LeBron, ele falava assim, pô, somos
pares aqui, é um duelo de dois caras iguais, né? E ele consegue empatar com o LeBron em muitos dos duelos deles, né? O problema é que aí a carreira dele acabou e o LeBron continuou no auge, por mais... É complicado. E o Carmelo tem essa imagem, vai começar a análise Carmelo entra no Hall of Fame, mas não, é rapidinho. O Carmelo tem essa imagem de perdedor na NBA, ele ganhou em todos os outros níveis, campeão nacional universitário, campeão nacional colegial, um dos 3 homens tricampeões olímpicos no basquete, assim, ele ganhou em tudo, menos na NBA. E sendo revisionista, Gabriel, ele nunca teve... assim, mesmo o LeBron tem séries, ou tem momentos como o Heat de 2011, que você fala, ele não deveria ter perdido essa final. Ele tinha um time melhor e não deveria ter perdido. O Carmelo não... Eu vi toda a carreira do Carmelo. Ele não tem uma série que ele perdeu que eu olhe assim e fale, pô, isso é um absurdo. Ele tinha muito melhor time que o outro. Sim, pra mim, sabe, que o outro lado. Eu acho que ele nunca perdeu uma série em que ele era claramente melhor. Eu acho que todas as séries que ele perdeu, o time dele era pior mesmo. E talvez tivesse que fazer uma vez ou outra, mas era pior. O grande erro da carreira dele é forçar o Knicks a trocar por ele. Escolhas, né? Em vez de... São escolhas da carreira dele. Em vez de abrir... Em vez de esperar o mercado de free agents, porque o Knicks teve que mandar coisa pro Nuggets, né? E aí o outro que ele não tem controle, né? O Knicks colocou Carmelo Anthony e Amar'e Stoudemire junto. Só que você não contava que o corpo do Amar'e Stoudemire ia implodir, né? Porque o Amar'e Stoudemire era um cara de All-NBA, pô. Era um baita ala pivô, né? Então, enfim. Aqui a gente pode passar rápido, né? Michael Redd e Larry Bird, que eu confesso que foi o nome que eu não tava conseguindo lembrar do Redeem Team, era o Michael Redd. Bom jogador, né? Muito bom jogador. Eu gosto, eu tenho ele mais alta conta que você. Eu acho ele muito bom jogador. Larry Bird, mesmo em 92, é melhor que o Michael Redd. Ele era meio que o Derek White da seleção do ano passado, o roleplay. Meio que tem o Tayshaun Prince também, né? Que a gente vai falar. Tem o Tayshaun Prince, eu acho que é mais eu acho que o Derek White é mais Tayshaun Prince, eu acho, pelo perfil. Sabe? Mas assim, o Larry Bird, pra mim, eu sou suspeito pra falar, Gabriel. Assim, eu acho que o Michael Jordan. Eu acho que o Michael Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos, o melhor, isolando técnica só, o que botando em quadra só ele. Eu acho que o Larry Bird é o melhor jogador, tecnicamente é o melhor jogador de basquete que já pisou numa quadra, eu acho. Eu acho que ele é o LeBron sem o atleticismo, e eu acho que ele tinha o arremesso que o LeBron não tem, basicamente. Ele até tinha o atleticismo antes das costas dele explodirem. Não, no nível LeBron, obviamente que ninguém tem no nível LeBron, né? Exatamente. Mas eu acho que ele é o melhor jogador, assim, o jogador técnico, um corpo base com técnico. Eu acho que tecnicamente ele é o melhor jogador de todos os tempos. Então é difícil pra mim comparar ele com algum outro. Eu sou suspeito para comparar o Larry Bird com alguém. Outro confronto aqui que não é um confronto simples, mas não é Michael Redd e Larry Bird, né? Charles Barkley contra Chris Bosh. Chris Bosh, baita jogador ali no auge da carreira, mas o Charles Barkley é o Charles Barkley. Muito legal. Exatamente, muito legal, Chris Bosh e tal, incrível. Embora tenha essa imagem dele que tenha virado um coadjuvante do lado do LeBron e do Wade, ele, especialmente em Toronto, antes ele era um jogador espetacular, um dos 10 melhores jogadores da NBA, provavelmente. Acho que sem muita discussão, dos 15 melhores jogadores da NBA, acho que muita discussão, né, quando ele estava em Toronto, mas assim, legal e tal, mas do outro lado é o Charles Barkley. Top 20 na história da NBA, provavelmente, né, e é engraçado, né, porque ele tá na televisão, a gente tá sempre vendo Charles Barkley, mas ainda assim eu acho que ele é um pouco subestimado pela galera mais jovem, que aí olha pros números dele. Aí o Karl Malone tem números totais maiores, ele não tem o título, o Charles Barkley e tal. Eu acho que ele acaba sendo subestimado, o Charles Barkley. Ele acaba sendo, até porque quando eu falo, e é uma opinião popular, que o Michael Jordan, ele não ganha. Assim, a partir do momento que ele passou a ganhar, ele só perdeu uma série pro Magic quando ele tava voltando da aposentadoria, e aí a gente entende. Mas assim, houve momentos, diferente do imaginário popular, que tem esse super time do Bulls, houve finais em que ele não tinha o melhor time. Eu acho que em 98 o Bulls não era melhor que o Jazz em 98. E eu acho que a discussão entre o Suns do Barkley e o Jordan, e o Bulls do Jordan, é bem mais equilibrado do que as pessoas lembram. Eu acho que eram times bem equivalentes, assim, dava pra ganhar, eu acho. Sim, e aí no próximo, né, ressaltando que a gente tá falando do jogador, né, não da pessoa,
Karl Malone contra Tayshaun Prince, aqui também é outra que não tem o que falar, né? É o Karl Malone, apesar de eu achar que mesmo ele... Cara, eu tenho um pouco de problema em equiparar o cara que tem o ápice absurdo e o cara que foi muito bom por muito tempo. Que eu acho que o Karl Malone, ele foi muito bom por muito tempo. Mas eu não sei se... Por exemplo, pra mim, quem coloca o Karl Malone na frente do Charles Barkley, pra mim é loucura. Eu acho que são equiparáveis, eu coloco o Barkley na frente. Mas eu acho que não é tão longe assim, mas eu entendo o que você quer dizer. Uhum. Esse é o ponto. Eu entendo o que você quer dizer. E aqui aí começa um monte de comparação que não é a posição certa, então Tem só pra nada a gente, pra constar, né, Dave Robinson contra o Carlos Boozer, né, pô. Não tem discussão. Pô. Essa talvez, tendo o contexto em vista, seja a mais equilibrada de todas. Porque talvez, viu? O Carlos Boozer pode ser mais equilibrada que essa. Baita power forward Carlos Boozer, eu lembro. Carlos Boozer que eu já o entrevistei naquele Bulls e Wizards, né? Eu entrevistei também. Todo mundo falava que ele era soft no Brasil naquela época. E eu cheguei perto do homem, era um armário, né, cara? Eu fui coberto pelo homem, sabe? Quando ele abriu os braços lá pra fazer os alongamentos dele, eu fiquei falando, meu Deus, esse cara é soft. Porque o Joakim Noah, né, ele é muito alto, mas ele não é um armário, que nem é o Carlos Boozer, né? E aí o próximo, que aí aqui é uma comparação justa, né, que é o Patrick Ewing contra o Dwight Howard. E eu acho que o Dwight Howard é um jogador que tá ficando subestimado. E eu sei que você não é imparcial pra falar do Dwight Howard. Mas não, aqui é a vantagem de Patrick Ewing. 92 é Prime Ewing. Pra mim é Prime Ewing ou quase Prime Ewing. Pra mim já é o Ewing assim quase no melhor ou no melhor dele. O Ewing foi melhor no auge do que o Dwight Howard, embora eu acho que se pegar currículo e tudo mais, eu acho que dá uma impressão de que é mais equilibrado do que essa comparação. E aqui eu botei os dois caras que sobraram, né? Só que o problema é que o cara que sobrou do Redeemed é o Jason Kidd, que já tá ali na... Não sei se dá pra dizer que tá na reta final do auge ou pós-auge aqui. 2008? Eu já diria pós-auge. Pós-auge, pra né? Mim é pós-auge. Porque eu tenho o auge pra mim do Jason Kidd ali no início dos anos 2000, né? Quando chega em final, naquela boa sequência do Nets e tal. Sabe? Em 2008 eu já vejo ele mais nos finalmente, sabe? Embora ele vai jogar um bom tempo ainda. Mas aqui é ele, né? O Christian Laettner, que ele foi naquela vaga meio de... Assim como o Anthony Davis foi pra Londres, né? O Christian Laettner foi pra Barcelona, né? Acabou, acho que ele foi meio... Ele é uma decepção na NBA, o Christian Laettner? Porque ele jogou bastante tempo. Eu acho que pro tamanho que ele foi no basquete universitário, esse é o problema, mas ele foi um bom jogador na NBA. Eu acho que as pessoas pegam o fato dele ter sido uma decepção e meio que aumentam isso. Criam a imagem de que ele foi ruim. Não, ele foi um bom jogador na NBA. É só que o tamanho dele universitário, né? Ele é uma divindade no basquete universitário, né? Sim. É mais ou menos, sabe, o paralelo mais moderno, pra quem não viu o Laettner, ou nem sabe que é o Laettner, é o J.J. Redick. Eu pensei exatamente nele. Quando você tava falando, eu pensei no J.J. Redick. O J.J. Redick é uma divindade no basquete universitário e ele tem uma carreira sólida nele. Só que o J.J. não foi campeão, né? Ao contrário do Laettner. Então a gente terminou com um placar aqui 7 assim. Imagino que você vai votar no Jason Kidd mesmo, não sendo... Não, o Jason Kidd. Mesmo não sendo o Jason Kidd no auge, né? Mas deu 7-5, né? Levando em... Pelo amor de Deus, pessoal. Não tire isso de contexto. A gente tá levando vai ter corte. Olha o recorte. Olha o corte. A gente tá pegando o momento do jogador quando ele estava nas Olimpíadas, né? Porque... Senão a gente não teria colocado o Magic Johnson perdendo pro Chris Paul, né? Eu amo o Chris Paul, mas, calma, né? O Magic Johnson do outro lado. Então é isso que a gente fez o exercício aqui. Depois a gente tem que fazer de outras seleções. De repente, 2012 contra 2024. Tem a seleção do Rio também, que dá uma quedinha no nível também. Teve muita gente que não quis vir pro Rio de Janeiro. Mas, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @EstabulitoJumper, siga o Jumper Brasil nas principais redes sociais. Tem
alguma enquete que eu votei e não tá no ar ainda? Porque eu participei de algumas. Não, tem tudo, basicamente. Atrasou tudo. Os 15 melhores jogadores acima de 35 ainda não saiu. E eu vou te mandar hoje. Eu não votei nesse. Você tava pensando, não votei nesse. Eu vou te mandar hoje, que assim como para várias pessoas, a pré-lista de 110 nomes dos 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos da NBA. Essa sim é uma discussão boa. Uhum. O Lucas se graduou já na última, né? O Lucas já tava fora da última, então, né? O Lucas sai. Dessa vez o Lucas Doncic sai, ele ganhou todas, basicamente, né, até agora. Primeiro ano sem ele. Não, ano passado já é. Ano passado já não era ele. Era o Anthony Edwards, porque a discussão foi o Anthony Edwards e o Wembanyama. É verdade. Já é. Mas assim, já passou. O que importa é o Luka Doncic ganhou todas em que ele disputou, ele ganhou. Sim. Assim, basicamente da primeira até a penúltima. É uma discussão boa e eu acho que vai ficar ainda melhor esse ano, porque vai ser ainda mais equilibrado com o Wembanyama avançando um ano, né? Eu acho que vai ser muito bom. E quem sabe, dentro do possível, se sair no prazo que eu imagino, eu não esteja aqui para comentar com você, a gente discutir essa lista. Era exatamente. Vai ter muita gente boa votando nessa lista. Era exatamente o que eu ia falar. Que eu ia falar que a próxima vez que o Ricardo participar aqui do podcast, provavelmente vai ser eu tentando surfar no conteúdo do Jumper Brasil e fazer uma análise da lista. Mas muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes de NFL volta nessa quarta-feira. De NBA volta na semana que vem, na terça-feira. Mês de outubro a gente volta aos episódios exclusivos para apoiadores. O link tá na descrição se você quiser se tornar apoiador, se você é fã de NFL. Um grande abraço a todos. Tchau.